A África do Sul é, sem dúvidas, um dos países mais desenvolvidos do continente africano. Mas há algo que muita gente se esqueceu, infelizmente. Essa liberdade teve um preço e Moçambique ajudou a pagar. Durante o apartheid, a África do Sul vivia num dos regimes mais racistas do mundo. A maioria negra não tinha direitos no seu próprio país. E nesse contexto, países africanos se uniram. Moçambique, por exemplo, tornou-se uma base de apoio para o ANC, que era o movimento que estava na linha da frente no combate contra o apartheid. Os combatentes do ANC eram treinados, organizados e protegidos no território moçambicano. Porém, apoiar a liberdade da África do Sul teve consequências para Moçambique, consequências devastadoras. O regime do apartheid respondeu financiando a Guerra Civil dos 16 anos, que mergulhou Moçambique num completo abismo. Os resultados todos nós conhecemos. Cerca de 1 milhão de mortos, milhões de deslocados, economia destruída. Moçambique também sofreu sabotagens econômicas. Por exemplo, trabalhadores moçambicanos passaram a ser expulsos das minas. Houve bloqueios comerciais, ataques a infraestruturas. Sob enorme pressão, o presidente Samora assinou o que historicamente foi chamado de o Acordo de Nkomati. O objetivo era mesmo aliviar o sofrimento de Moçambique devido às sanções impostas pela África do Sul. Mesmo assim, a guerra continuou. Décadas depois, após a independência da África do Sul, em 1994, algo inesperado aconteceu. Na própria África do Sul, africanos começaram a ser vistos como inimigos. Moçambicanos, zimbabuianos, malauianos, acusados de roubar empregos de sul-africanos genuínos. E surgiram movimentos como Operation Dudula, que está a ganhar uma forte repercussão hoje em dia, está muito forte. E o resultado são perseguições, violência, expulsões. Há dias eu assisti um vídeo de um indivíduo, coitado, estava a vender na rua e simplesmente apareceu esse grupo, mandou ele embora. E atenção, essa violência não é teoria, tem rostos. Por exemplo, em 2008, Ernesto Nhamueve foi queimado vivo, um caso que repercutiu pelo mundo de uma forma negativa. Em 2013, Midu Macia foi arrastado por uma viatura policial até morrer. Em 2015, Manuel Sitole, que foi esfaqueado em plena rua. E ainda hoje os casos continuam a surgir. Isso levanta uma questão profunda. O que aconteceu com a solidariedade africana? Ubuntu, será que não herdamos os preceitos do panafricanismo? A África ajudou a libertar a África do Sul. Mas hoje os africanos são tratados como estrangeiros indesejados naquele país. Os problemas da África do Sul, só os sul-africanos entendem. Só os sul-africanos os conhecem. Mas, quando envolvem violência contra estrangeiros, sobretudo africanos, particularizando moçambicanos, nós não podemos nos calar. Precisamos refletir profundamente. Alguma coisa tem que ser feita. Isso não é apenas um problema econômico, vamos entender. Esse é um problema de memória histórica. Me custa acreditar que aquelas pessoas que se juntam à operação do Dula conheçam a história do seu próprio país, senão não estariam a repetir esse erro tão grotesco. Será que o governo sul-africano não é capaz de parar com isso? Vão deixar esse grupo envergonhar a África do Sul? Enfim, enquanto isso não acontece, para os moçambicanos residentes na África do Sul e que forem a ver este vídeo, por favor, redobrem os cuidados, protejam-se, evitem confrontos, não desafiem esse grupo de sul-africanos, porque é um grupo, não são todos sul-africanos. Mantenham-se informados, se possível, voltem para casa, porque a coisa, de facto, não está boa. A história ensinou-nos que unidos somos mais fortes, mas quando esquecemos essa história, começamos a repetir os mesmos erros. Deixa o like, se inscreva no canal e partilhe este vídeo. Até a próxima!